A todos, depois desse momento, dessa intensidade de energia, de vibração, quase que dispensa-se o que se chama de palestra, que na verdade é mesmo uma reflexão, mais mesmo uma oportunidade de olharmos para alguns temas com alguma profundidade, né, de maneira compartilhada. E eu sempre insisto que eu, pelo menos, e acredito que a cada um que vem até aqui fazer esse momento de compartilhamento, primeiro, o conteúdo, a lição, fica exatamente para quem está aqui. Por quê? A gente, um pequeno ditado que diz que o ouvido mais próximo das palavras que saem não da gente, é o meu aqui. Então, eu que agradeço a possibilidade. E como sempre a gente pensa e organiza alguma temática, alguma referência para guiar um pouco as reflexões. Eu escolhi um tema, um fundamento de um livro, de uma literatura dos anos 70, uma coisa bastante antiga, que eu sou apaixonado. Já li na adolescência e depois em vários outros momentos, e até gostaria de saber quem que já teve o contato com a obra de Fernão Cappelo Gaivota, Richard Beck, só para eu ter uma noção de quem já tem uma referência do que o conteúdo que eu trago. Eu falo um pouquinho. É uma obra que, para mim, tem o sentido de, eu diria, é como se fosse uma forma de encontrar, um guia de encontrar o sentido da vida, propósito de vida, né? Vou falar um pouquinho da história para contextualizar, especialmente aqueles que não tiveram contato com a obra. Richard Beck, ele faz uma metáfora, uma parábola com um bando de gaivotas, e Fernão Cappelo é uma dessas gaivotas, que tinha um comportamento um pouco diferente do seu grupo, né? A vida cotidiana do bando era exatamente viver no porto à espera das migalhas, das sobras de alimentos, dos pescadores, dos barcos que chegavam, e aquilo era o sentido da vida: comer, estar ali para esperar pela comida. E Fernão Cappelo tinha uma inquietude de ali estar apenas para isso. Então ele começou a dedicar parte do seu tempo a voar de maneira mais livre. Só que não voar de maneira mais livre simplesmente, mas de uma maneira mais intensa. Ele começou a perceber que o ato de voar também não poderia e não deveria ser simples. Que ele poderia ter na experiência do voo a descoberta de novas coisas, de novas emoções, de novas descobertas, né? de novos encontros. E assim, ele foi percebendo que quando ele intensificava a velocidade, ele via o mundo e o chão e todo o visual era mais célere, mais etéreo, mais passageiro, onde ele não precisava necessariamente ver o detalhe das coisas, mas ele via a sensação da existência das coisas, do movimento das coisas. E mais do que isso, ele foi buscando altitudes maiores e foi tendo um comportamento de experiência pessoal sempre voltada para a superação dos seus próprios limites. Só que isso, quando ele voltava, incomodava o bando, incomodava o grupo, porque ele estava sendo diferente dos outros. E
não me cabe aqui narrar a história com detalhes completa, mas para dar um pouco mais de sentido, as próprias lideranças, os anciãos, os mais velhos, começaram a ter um olhar mais cuidadoso, mais limitante para ele. Só que ele, ainda assim, não conseguia resistir ao convite que aquele imenso, infinito céu propunha a ele. Ele voava sobre as montanhas mais altas que se podia imaginar, e ele começava a testar os limites da sua própria condição física, descobrindo novas maneiras de abrir as asas, novas curvas, desafiando a física. Ele fazia loopings, ele fazia rasantes, quase que suicidas sobre o mar, até na coleta de peixes, que às vezes ficavam por cima. Ele tinha uma avidez pelo novo e pela altitude do ar rarefeito, e tudo isso dava emoção e uma sensação de crescimento, de evolução a ele. E quando ele chegava no grupo, no bando, era sempre questionado e negativado perante a opinião de tantos, ao ponto que em algum momento ele é expulso do bando, porque eles insistem a ele: você não pode fazer isso, você tem que ser como os outros, viemos aqui para comer, você tem que comer mais que os outros, inclusive, tem que brigar pela comida. E ele falava para as pessoas das experiências que ele tinha, elas achavam inclusive que ele estava louco. Enfim, ele é expulso do bando. E aí, ele, logicamente, com o medo, com a sensação da insegurança, mas ao mesmo tempo, confiante na possibilidade, no potencial que ele tinha de explorar a liberdade. E isso acontecia todos os dias. Ele começou a mirar em si mesmo a superação dele consigo mesmo. Ele dizia: quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu treinar, quanto mais eu fizer, melhor, mais estarei fortalecido e mais feliz, realizado. Só que, ele desenvolveu assim inúmeras formas de voo, fez descobertas incríveis, experimentou sensações inimagináveis, e voou tão alto e tão distante, e ele encontra, dessas altitudes, ele encontra de repente outras gaivotas que tinham um formato, um estilo e uma busca tal qual a dele. E aí ele passou a ter companhia, mas mais do que isso, ele passou a ter a troca, o aprendizado e as experiências. Existiam as gaivotas, inclusive no livro, ele se chama Xiang. O Xiang passou a ser o mentor dele, e ele foi cada vez mais, ainda assim exercitando o seu voo, as suas coisas, mas o Xiang foi mostrando a ele que mais do que a experiência física do voo, havia algo ali para ele perceber que era uma elevação de si mesmo, uma elevação quase que espiritual. Havia naquela a oportunidade dele se descobrir numa estatura, numa condição, numa elevação, que o significado transcendia simplesmente ultrapassar os limites dos voos. E ele foi percebendo mesmo o olhar. Aí há uma série de lições no livro, aí o olhar para com ele, no sentido de superação, inclusive das dores que ele sentia da separação do bando. E de alguma forma ele foi se elevando tanto que em algum momento ele já estava muito preparado, muito completo, no sentido de
confiança e de conhecimento, que ele entende que tudo que ele aprendeu, nada serviria se ele não voltasse para compartilhar. Ou seja, ele, na sua elevação, ele percebe que aqueles detratores dele mereceriam ainda uma chance de aprendizado, e cabia a ele levar isso até o bando. Era um desafio interessante, né? Nós vamos fazer algumas reflexões sobre essas passagens, só quero voltar um pouquinho da história. E ele volta para o bando, e no bando houve uma festividade, muitos ficaram felizes em vê-lo, mas ao mesmo tempo uma certa resistência, dúvidas, inseguranças, e ele logo, de uma maneira muito superior, ele começa a transmitir ensinamentos que foram rejeitados por muitos, mas ele não desistiu. Ele foi insistindo, até que os mais jovens começaram a ouvi-lo, começaram a entender, começaram a ultrapassar os seus limites, a ter novas descobertas, novas experiências. Enfim, ele chega ao ponto de conseguir transformar boa parte do bando, do grupo, dentro da linhagem daquilo que ele tinha aprendido, né? Ele voltou para compartilhar. Então, essa é um pouco da história em termos do livro todo, em algumas frases. O que eu quero aproveitar dentro do que foi fundamentado, trazer para nós algumas reflexões que quando ele se sente desconectado daquela vida limitada da colônia, onde voar é apenas uma obrigação, ele quer voar por prazer e testar os seus limites. Só que isso contrariava as expectativas dos outros, e inclusive o taxava como louco. Nós, nas nossas vidas, nas nossas rotinas, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, quantas pessoas enfrentam julgamentos pelas suas escolhas, né? Quantas pessoas, e às vezes quantas pessoas, e aliás, eu quero muito dizer que essas reflexões, elas não são taxativas e julgadoras. Na verdade, isso aqui é um convite para nós nos colocarmos nos dois lados, quando a gente de alguma forma taxa sobre o outro, ou quando somos taxados pelo outro, quando somos rotulados pelo outro. De alguma forma é importante, é interessante a gente entender que a gente pode quebrar isso, né? E traz assim, como por exemplo, eu tenho o meu filho, tem 34 anos, ele muito garoto, 17 para 18 anos, aquela coisa de escolher a profissão, escolher a faculdade, fez inclusive uns testes e chegou à conclusão de que a arquitetura de alguma forma identificava aquilo que ele gostaria de ser como profissional. Só que ele era músico desde muito jovem, muito garoto, um músico muito curioso, multi-instrumentista, autodidata em alguns instrumentos, e ele fez a faculdade, arquitetura, 5 anos. No último ano, ele me procura, e a mãe nos convida a conversar, um momento todo formal, e a gente logo se preocupa: o que aconteceu, quanto ganhava o neto, o que está acontecendo, né? E ele diz: olha, eu me formo esse ano, mas
eu queria dizer a vocês, agradecer por tudo que vocês me ajudaram nesse sentido, mas eu não quero ser um arquiteto. Eu não quero viver da arquitetura. Mas eu não vou perder os anos feitos, eu vou completar o curso. Mas e aí? Você pensa, quero ser músico, como profissão. Mas será? É o que eu quero. De alguma forma, viver de música, e especialmente o músico amador nesse país. E mais do que isso, eu conhecendo o perfil musical dele, sabia que não seria, ele não é um músico da baladinha, né? Ele é um músico muito profundo, especialista em MPB, bossa nova, conhece toda a obra de Jobim, conhece toda a obra de Vinícius, Chico. Ele é de uma sensibilidade, e é um compositor, inclusive ele gravou o CD, etc, etc, etc. Mas o que mais interessante é que, terminado, ele já há 5 anos que ele estava na faculdade, e ele não, e ele, no final do ano, decidiu, já estava logicamente em mente nele, decidiu tentar a faculdade de música da USP, né? A faculdade de artes e de música da USP. E lá se foi, estudou alguma coisa ou outra, e passou. Entrou assim, e achei até que pela dificuldade que é o vestibular, que ele nem tinha se preparado o suficiente, mas a vontade estava maior. E ele era o meu Fernãozinho naquele momento, e eu não percebia. E ele foi, aí tinha o teste de aptidão, passou. Fez 5 anos de música na USP. Especializou, ele é um violinista, e fez regência. Então, assim, o propósito dele já estava claro, de que de alguma forma ele queria a música na sua companhia e viver a música como forma de vida, né? Logicamente, não estou aqui para contar a história dele, muitos anos se passaram já, ele já está há 8 anos que ele está na Austrália, já é casado, tem uma filha, uma netinha, e inclusive ele trabalha em estúdios, uniu arquitetura com ambientação de som, com conhecimento técnico, com a música, e ele trabalha em estúdios, compõe jingles, tem uma banda lá, e tem um outro trabalho, e também música em qualquer lugar do mundo, como amador, tem suas limitações. Ele é fotógrafo, que também está ligado a artes. Ele é fotógrafo do estúdio, de uma agência de propaganda, onde os candidatos para comerciais, para coisas, são criados um book, e ele que faz essa coisa. E isso quebrou um paradigma em mim, inclusive. A profissão que às vezes os nossos filhos escolhem, a gente tem às vezes a tendência, ou às vezes aquela, né, de chegar e de dar aquela cutucada. E no entanto, isso pode parecer estranho para quem prefere a segurança, mas para quem prefere a liberdade e escolhe ser autêntico, isso não é nada estranho, ao contrário, é um ato corajoso, de escolha. Será que nós também não temos momentos das nossas vidas de escolhas? Porque esse desenho, né, de Fernão Capello não se trata apenas de escolhas definitivas, e como eu estou colocando aqui da profissão, mas na verdade no dia a dia, às vezes uma escolha que vale por uma semana, se nós estamos agindo de acordo com a conveniência do outro, ou de acordo com aquilo que nos faz feliz. Por que também trago esse tema dessa maneira? Porque a nossa evolução espiritual, ela está intimamente ligada com os nossos propósitos da vida física, de tal maneira que, a experienciar a vida física, a gente esteja alimentando o espírito.
De que forma? Na forma de que quando eu me realizo no que faço, eu produzo felicidade. Se eu produzo felicidade, eu alimento o outro com aquilo que eu tenho, que é a felicidade. E se eu me frustro ou escolho uma vida frustrada e entro para um escritório 40 anos da minha vida, eu vou distribuir sem perceber as minhas frustrações e vou, de alguma forma, trabalhar contra a minha evolução espiritual. Porque o que nós mais temos como propósito de vida na matéria, através dos desafios que a gente recebe, dos obstáculos que nos chegam, das provas que nos colocam, é exatamente entender de que maneira a gente se comporta diante disso. Os atritos acontecem muito mais quando a gente se sente incompleto nas situações. Quando a gente se sente mais completo, tudo se tolera, ou quase tudo se tolera. Quando a gente está seguro de si, do seu autoequilíbrio, do seu autoconhecimento, a gente, de alguma forma, está com um estado de defesa de qualquer mal que venha de fora, porque o bem está em mim. De alguma forma, Fernão Capello fez essa escolha. Ele trabalhou em si aquilo que o dava equilíbrio, prazer, felicidade, segurança, elevação, e encontrou outras pessoas que de alguma forma se alinhavam, e ali ele trocou com essas pessoas, com outras gaivotas. E assim é a nossa vida. É muito importante a gente se perceber onde estou. Eu estou acomodado ou eu estou empenhado em superar os meus próprios limites? Isso é outro ponto, e não apenas da contrariedade no sentido de não ser aprovado pelos outros, porque de alguma forma está cada um cuidando da sua vida, mas eu comigo mesmo, eu estou acomodado ou estou tentando superar os meus limites? Eu estou tentando atravessar aquilo que me desagrada? Quem de nós aqui não tem um exame de consciência diante de uma atitude errada, diante de uma postura errada, que eu fui intransigente com alguém, que eu fui deselegante com alguém, que eu fui indelicado e fui impaciente, e depois eu faço o exame de consciência e percebo que fiz tudo isso e me sinto mal com isso, não é verdade? Todos nós temos essa capacidade de autoanálise, mas aí eu pergunto, eu me acomodo naquilo, me perdoo e passo para frente, ou eu olho para isso e digo, eu preciso prestar atenção em mim? O que me faz cometer os mesmos erros, ter a mesma postura repetitiva e não sair do meu lugar? É porque eu não estou exigindo de mim a extensão da minha capacidade, do meu potencial de crescimento. E isso vale para o espiritual, vale para os relacionamentos afetivos de todas as maneiras, para os relacionamentos profissionais, ou meramente para se comportar diante da vida e do mundo. A delicadeza, inclusive, ainda que no mundo digital como o de hoje, a gente consegue e pode ser delicado, mesmo de maneira digital. Mas mais do que isso, lógico que a gente convida é para que nas relações reais, sensoriais da vida aqui fora das telas, a gente viver prestando atenção se nós estamos atravessando o nosso caminho, utilizando os nossos dias, as nossas horas, o nosso tempo, assim como o Fernão se dedicou a buscar voos e mais voos no céu límpido, azul, por sobre as nuvens ele atravessou, encontrou, e ele conta histórias maravilhosas, ele encontra águias, ele encontra pássaros do alto das imensas colinas e etc. E no entanto, eu pergunto, o que nós estamos fazendo conosco? Hoje, na condução que a Andréia fez com a gente, e diz, tudo importa, você é importante. O que você está fazendo com o seu potencial? Veja, a vida, a experiência terrena,
ela é coletiva no sentido de estarmos na mesma jornada, mas ela é individual na evolução. Fernão teve a coragem de enfrentar o grupo para ir em encontro daquilo que ele buscava. Ainda que ele tivesse penalizado, ele não abriu mão do que ele buscava. Tudo é muito metafórico, mas e nós? Será que nós estamos sendo capazes de exercer verdadeiramente a nossa potencialidade de amar? E muitas vezes nós estamos envergonhados de declarar o amor ao outro, e com receios de ser abusado pelo outro, se eu me mostrar menor, se eu me mostrar inferior, vai me fazer de bobo, se eu for muito simpático, muito concordado. E aí a gente vai se distanciando da essência que somos. Nós somos fruto do amor, nós somos fruto da verdade, porque nós temos a luz de Deus em cada um de nós. Nós temos a fagulha divina que dá toda essa condição de exercitarmos essa experiência terrena, desenvolvendo o espírito que pertence, que o nosso corpo pertence, porque na verdade nós somos o espírito, estamos no corpo, mas a nossa longevidade é eterna, né? Na condução da Andréia, ela falou já do tanto que já caminhamos, e essa experiência aqui, nesse mundo, nesse momento, nessa vivência, ela terá sentido se a gente melhorar-se como ser nas relações que temos. E para nós nos melhorarmos, nós temos que estar alinhados conosco mesmos. Se nós não tivermos o nosso eixo definidamente estável, a gente não é capaz de sequer ajudar ao outro, e menos ainda a nós mesmos. Então, e faz parte da nossa evolução espiritual. Lógico que cada um tem o seu processo, aquela velha história do fardo de cada um, das experiências de cada um, mas uma coisa certamente faz sentido a todos nós. Eu vou buscar aqui uma pequena metáforazinha dos seixos. Já fiz isso em outra palestra, mas eu acho que é oportuno repeti-la, até porque pode ter pessoas que não tiveram a oportunidade. Tem uma metáforazinha que fala dos seixos. Os seixos são das escarpas. As escarpas são pedras pontiagudas que normalmente são aquelas que encontram-se nas nascentes das águas. Normalmente onde nasce um córrego, um rio, uma mina, ali, quando é o solo pedregoso, há ali placas de pedras que vão, através do movimento da água, ao longo do tempo, em que tempo, vai se soltando escarpas. Não à toa temos aí um balneário de escarpas do lago. As escarpas são pedras pontiagudas, muito cortantes, quase que um corte de faca, dependendo da idade dela. E ao se desprenderem das suas placas, e com o movimento das águas, elas vão rolando e se atritando, e vão se atritando ao longo do percurso dos rios e das águas, aos dezenas, centenas de anos que sejam, que a natureza tem seu tempo, mas elas vão se atritando, elas batem umas nas outras, e em algum momento aquelas pontas vão se lapidando, vão sendo torneadas, e vai se perdendo aquele processo cortante, agressivo, até o ponto que em algum momento elas se tornam aqueles seixos, que foi a palavra que eu disse no início, que são as pedras arredondadas e abauladas. O que seria isso senão nós mesmos?
Nós somos essas escarpas que através dos atritos vamos nos lapidando, e isso é lindo. Só preciso estar consciente disso. Eu preciso então tomar cuidado para que eu não fira o outro, mas de que alguma forma eu tenha a percepção, acidentalmente, eu vou ferir, inconscientemente, de maneira ingênua muitas vezes eu vou ferir, mas aí eu tomo sentido, e aí eu evito e não mais firo. Senão nós, as escarpas que se transformam em seixos, esse é o processo da evolução espiritual. E é fundamental que a gente tenha essa clara percepção, esse claro entendimento que na nossa jornada ela será mais valorosa se ela tiver autenticidade, né? É muito comum nas obras, nos livros, especialmente com o fundamento espírita, a gente ver relatos das pessoas que no leito de morte reclamam das coisas que não fizeram, e quase sempre ligadas aos gestos, aos atos, às palavras, do abraço não dado, do perdão não mencionado, do amor não declarado, do eu te amo não dito, do carinho não aplicado, não dedicado. Então, gente, essa Fernão é um exemplo de autenticidade, de superação para todos nós. É um livro atemporal, lançado em 1970, e é atemporal porque ele está sempre nos dizendo: não se acomode, acredite no seu potencial, compreenda, aceite o que os outros atribuam, te julguem ou te rotulem, mas acredite, confiando, continue confiando. Amar vale a pena. Cuidado com essa ideia de que a gente pode apenas vivenciar o amor próprio. Não, o amor próprio é uma condição para que a gente seja capaz de derramar o amor para o outro. Como dito, na xícara de café, só derrama café porque tem café dentro, e a gente só derrama amor se a gente tiver amor dentro. E esse amor dentro, ele vem da nossa sensação de liberdade, de sabedoria, de evolução, por autenticidade dos nossos propósitos. E isso não é preciso causar nenhuma revolução, não é preciso dizer um basta, agora eu não vou mais assim. Não. Apenas diga: como eu estou agindo diante daquilo que a minha inteligência espiritual, a minha sabedoria, porque nós temos, me diz que o meu ato não está legal, que não está alinhado, né? Eu juro a vocês que eu fugi completamente do texto que eu trouxe, que eu deixei que guiasse mais pela vivência daquilo que eu, né, que veio intuído, daquilo que veio com a experiência. Mas tem umas citações ao final que diz assim, isso são citações extra-livro, pessoas que fizeram análise do livro e dizem que a única verdadeira lei é aquela que conduz à liberdade. Essa é a lei. Seja livre nas suas escolhas, lógico, com parâmetros, aquilo que lhe faça crescer. Ser livre para fazer o que não convém é uma estupidez burra. E aí diz: a gaivota que voa mais alto enxerga mais longe. Isso não tem o sentido de grandiosidade, de superioridade. Enxergar mais longe é ser mais compassivo, é ser mais tolerante, é ser mais sincero, leal, é ser mais prudente, é ser mais cuidadoso, é ser mais amoroso. Isso é enxergar mais longe. Fernão não foi buscar títulos, certificados para colocar na parede. E se vocês têm certificados, tentem entender qual é o sentido que eles têm na vida de vocês. Eles valem para quê?
Fernão não colocou nenhum certificado. A grandeza dele estava em autoconhecer-se, em elevar-se, apurar-se e depois retornar para transferir aos outros aquilo que ele aprendeu. Então, existe uma fase que, metaforizando as carpas que se transformam em seixo, depois de seixos, nós temos o papel de continuar mostrando a outros o processo de lapidação, né? E nós sempre temos a liberdade de escolher um futuro diferente. Nós temos a possibilidade de ser mais atentos com as escolhas, no sentido de ter a companhia daquilo que nos acrescenta, daquilo que nos auxilia a melhor viver, né? Eu adoro uma pequena expressão que é muito comum no ambiente profissional, nas situações cotidianas, ou mesmo familiares, que quando há alguma discussão, alguma questão conflitante, eu adoro lembrar que entre a razão, entre ter ou não ter a razão, eu prefiro ficar com a paz. Entre ter ou não ter a razão, eu prefiro a paz. Veja, isso é um processo, é um exercício de não se preocupar no seu tamanho, e sim no seu equilíbrio, na sua essência, né? E aqui eu acho uma coisa muito linda que fala assim, e eu vou encerrar dizendo: não acredite no que os teus olhos te estão a dizer. Tudo que os olhos mostram é limitação. Olha com a tua compreensão, descubra o que já sabes e verás o caminho para voar. Os olhos, esse olho da face, ele tem um limite. Se você confiar na tua essência, você vai entender o potencial do seu verdadeiro olhar e vai descobrir aquilo que o seu espírito já sabe e que aqui na sua experiência física espera pela revelação, que é entender qual é o seu caminho. Então, eu desejo que nós todos sejamos capazes de aprender a utilizar o olhar da compreensão, da nossa sabedoria espiritual, e assim alçar maiores voos, com a liberdade, com a beleza de descobrir essa obra divina que Deus fez da natureza e nós. É isso, né? Fazer uma pequena prece.